E hoje o nosso convidado aqui no Estúdio 360 é o senador Marcos Duval, ele que está no seu 3º ano de mandato. Pois é, num breve currículo. Duval é militar da reserva, instrutor, consultor e palestrante na área de segurança pública. Muito boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo ao Estúdio 360. Prazer muito grande estar aqui, prazer estar à disposição de vocês e responder o máximo possível, porque Brasília tem alguns segredos que a gente precisa tornar público. Então vamos começar por ele, senador. Pelo seguinte, quando seu colega, Fabiano Contarato, esteve aqui, a gente encerrou a conversa com ele, foi até interessante, justamente por esse ponto. Eu perguntei a ele qual a realidade que ele encontrou no Senado, que ele acha que foi bastante estranha, aquilo que ele esperava. Já que o senhor falou de segredos de Brasília, que segredos são esses, senador? Olha, primeiro a gente chega meio que condenando todo mundo, achando que todo mundo é corrupto, que ninguém presta, que ninguém está ali a serviço da sociedade. Aí a gente começa a ter um outro modo de pensar, porque tem sim pessoas, senadores, que são muito engajados em ajudar a sociedade. Mas a gente percebe que os partidos políticos são os grandes donos das cadeiras. Você vê assim, presidente da Comissão de Relações Exteriores, é o partido que escolhe, não é o colegiado, não são os senadores que escolhem. A presidência dos direitos humanos, não é a escolha dos senadores, é o partido que tem a maioria que escolhe. Então tem coisas que você questiona, a comissão de ética, a grande maioria responde processos. Aí você fala, que incoerência é essa? As pessoas que vão julgar as outras são as que mais estão sendo julgadas, né? A escolha para o STF, então essa batinada no Senado. Até um equilíbrio democrático, né? O presidente da República ele escolhe, aí o ministro essa batinada no Senado, quer dizer, a gente faz ali alguns questionamentos, algumas perguntas e depois ele então, se ele passar, ele assume lá no Judiciário. Mas quando passa pelo Senado, muitos senadores, Senado vem de sênior, pessoas experientes que já foram governadores, ex-prefeitos, ex-ministros, e a grande parte que já passou pelo Executivo acaba respondendo a algum processo, seja a oposição que denuncia, seja qualquer... Então, enquanto ele responde um processo, como ele está na esfera especial, quer dizer, vai tudo para o STF, ele vira uma moeda de troca. Olha, eu voto em você, mas você chegando lá, você dá uma segurada nos meus processos. Basicamente é isso, infelizmente. Agora, senador, o senhor chegou, né, no Congresso para levar um respiro, um ar de novidade, né? O senhor, como senador, antes não tinha concorrido a nenhum cargo público, né? O senhor fazendo um balanço, o que o senhor levou de novo para o Senado? Olha, a independência. Primeiro, eu não fui eleito utilizando fundo partidário, né? Eu usei recursos próprios, dinheiro de poupança, venda de carro e perdi casamento. Então, foi as escolhas que eu tive, né, para poder seguir. Mas eu fiz isso com o propósito de ajudar o futuro da minha filha. Tem umas coisas que você bota na cabeça. Eu estou com 50 anos, minha filha é de 15, eu falei, poxa, eu já estou no final da minha vida, apesar de que muita gente acha que eu estou no meio, mas eu já me sinto no final. E eu falei, eu tenho que deixar um legado para minha filha e me coloquei à disposição com esse propósito. Eu vejo que para o Legislativo a gente precisa ter pessoas com perfil parecido com o meu, com o do Contarato, pessoas que nunca trabalharam nem no Executivo, nem no Legislativo, para que possa chegar livre e sem amarras, sem dever nada a partido, sem dever favores ou acordos políticos. Eu cheguei praticamente cru e sem saber até como montaria a minha equipe e como é que seria a montagem dessa equipe. E graças a Deus nós estamos no 2º ou 3º ano como o 2º melhor senador da República
e a gente trabalha bastante, eu consegui montar uma equipe muito boa, e eu vou na esfera da produção. Eu não vou na esfera, eu não quero ser um senador youtuber, aquele que mais lacra nas redes sociais, não. Eu quero ser um senador que mais entrega para a sociedade, e isso caminha um pouco mais lento, mas aí o legado é melhor. O senhor invariavelmente tem se posicionado, não diria invariavelmente, mas muitas vezes tem se posicionado ao lado do governo em apoio ao presidente. Tem algum ponto, eu gostaria que o senhor apontasse algumas áreas, alguns setores do próprio governo que o senhor acha que não está indo bem. Aquilo que o senhor fala o seguinte, olha, apesar de ter o meu apoio, aqui o governo não está legal. Olha, muita gente me pergunta se eu sou bolsonarista. Eu não sou. Eu sou governista. Qual é a diferença? Então, eu falo que eu sou um aliado, mas não sou um alienado. Hoje, Bolsonaro foi eleito democraticamente para assumir a presidência da República. Amanhã pode ser outro. E eu vou estar auxiliando esse outro. É igual vocês aqui nessa empresa de TV, vocês chegam aqui querendo ajudar, que ela melhore, que ela se torne a primeira ou a melhor empresa. E assim eu cheguei também em Brasília com essa intenção de contribuir para que o Brasil seja um país de primeiro mundo e o Espírito Santo também tenha seu protagonismo. Então, ser oposição no movimento meio xiita, que eu falo, aquele que faz barulho, dá instabilidade, cria terrorismo, o Brasil está quebrando, vamos pedir impeachment. E eu, como fui vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu recebia grandes investidores que diziam, olha, enquanto tiver esse assunto de impeachment ou até intervenção militar, dificilmente os investidores vão mandar recursos para o país. E sem recursos não tem formação de empresas e empregos. Não tem projeto social melhor do que esse. Então, quando você começa a entender de forma macro, eu falei, não, eu não vou ser essa oposição. Eu vou ser um aliado, a hora que tiver críticas, eu tenho muitas críticas que eu faço diretamente aos ministros. Por exemplo? O que está acontecendo na CPI. Tem questionamentos que acabam acontecendo na CPI, que eu no dia seguinte eu estou lá no Palácio do Planalto e perguntando, e aí, isso é verdade? Isso que foi dito ontem é mentira? E eles falaram uma frase que me deixaram tranquilo. Eles disseram simplesmente assim, Duval, você não vai encontrar batom na cueca. Eu achei assim, muito descontraída a resposta, mas muito confortável. Então, todas as dúvidas que eu tenho, eles me mandam documentos, fazem uma explicação muito segura. Acabou agora, alguns minutos atrás, apareceu o ministro do Tribunal de Contas da União dando uma explicação sobre a Covaxin, sobre a compra da vacina, a tentativa. Então, tem muitas coisas que é movimento político para enfraquecer quem está, para quem não está mais voltar ao poder. Então, assim, o poder é muito grande em Brasília. Como senador da República, é muito poder. Eu até brincava, eu imaginava que eu ia pilotar um teco-teco, cheguei lá, é um Boeing. E aí você tem que saber que você precisa de uma boa equipe para esse Boeing continuar voando. Então, assim, eu sou aliado, mas não sou um alienado. Eu também me pontuo e faço críticas. Ainda em relação à CPI, qual que o senhor acha que vai ser o destino da CPI, já que o senhor acredita que o governo realmente não forçou nenhuma compra, não quis se beneficiar, enfim? Olha, existem as esferas, né? Assim, a gente tem, infelizmente, no Brasil, uma cultura de tirar vantagens em tudo. Mas lá, desde quando eu entrei, eu achei que a todo momento que eu teria uma reunião com um ministro, principalmente em particular, eu iria receber alguma proposta, porque você vem da sociedade, você não é político, e chega num cenário que todo mundo diz que ali ninguém presta. E eu cheguei meio contaminado com essa visão, pronto, ninguém presta. E eu não tive nenhum ministro que veio com propostas, nem mais ou menos na tendência de fazer um governo que rouba, que furta, que desvia, nada disso. Então, quando começou a CPI, ficou um movimento claramente político para as eleições de 2022. Isso é notório entre todos os participantes da CPI. Então, tem aqueles que são candidatos a governadores, candidatos a presidentes, que são os que mais acabam criando narrativas, e que o erro que o governo tem, que hoje eu acho que ele está começando a corrigir,
é começar a ir para a imprensa e dizer: isso é verdade, isso é mentira, isso tentaram, mas não conseguiram, nós vetamos. Então, assim, no primeiro, segundo escalão, não se vê, eu falo por mim como senador da República, até o dia de hoje, não se vê atos de corrupções ou nem tentativas de corrupções, ou nem propostas. O senhor acha que tudo... Eu quero fazer 2 perguntas ao senhor numa só. O senhor acha, então, que tudo aquilo que apareceu até agora na CPI não tem, digamos, não é consolidado? Fumaça, só fumaça. Não tem... Você faz uma... claramente quando a gente convoca a outra parte que pode fazer a defesa daquilo que aquele grupo G7 ou G6, que saiu quer que a sociedade acredite, né? E eles não convocam, adiam, transferem. Tem o dono da própria, acho que é o Covaxin, ele já foi ao STF pedir para ser convocado pela CPI, que ele quer dar explicações. Então, tem muita gente que quer fazer a defesa contra essas narrativas e não tem espaço. Então, fica só sendo jogado para a sociedade uma narrativa de fumaça sem conteúdo. Senador, o senhor postou, se não me engano, ontem ou anteontem, fez uma postagem falando o seguinte, que o senhor estava aliviado pelo fato de ter conseguido ser vacinado pela segunda vez, tomar a segunda dose. O senhor não acha que houve um atraso na aquisição das vacinas? Olha, eu acho que essa doença, ninguém tinha experiência. Eu acho que você ter, num segundo momento, alguns erros cometidos, acho que você pode ser mais rígido. Na primeira, você não sabia se o tratamento inicial era mais eficiente ou tinha que esperar as vacinas serem concluídas, apesar de que os próprios cientistas diziam que a vacina demoraria em média 5 anos, e todo mundo dizia 5 anos, já morreu muita gente. Então teve governo que ficou apostando num tratamento inicial para não deixar a pessoa ir para o hospital em estado grave. Teve governo que ficou investindo na continuidade das pesquisas para que elas fossem antecipadas. Eu acho que cada um apostou e veio uma cepa, a segunda cepa, com muito mais força, que aí movimentou o meio político e todo mundo se desesperou. E aí, de repente, todo mundo entendeu que tinha que correr atrás de tudo, de respirador, de vacina, de remédios. E aí, eu acho que foi da primeira cepa para a segunda, ainda não se tinha essa noção da força da doença. Eu vou colocar os nossos telespectadores para participar dessa entrevista. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando, mas eu vou fazer 2 de uma vez aqui. O Charles pergunta o seguinte: o senhor se sente preparado, acha que se preparou tecnicamente suficientemente para ocupar uma cadeira no Senado? O senhor acredita no Omar Aziz e no Calheiros? Também tem aqui mais uma pergunta aqui. Queria perguntar para o mesmo se ele é contra a CPI e o que acha da punição dos culpados, Washington Vasconcelos da Serra. Olha, acreditar no Omar Aziz e Renan Calheiros, a resposta já está dada, não tem como. São pessoas que respondem a vários processos, até o relator, até processos de corrupção. Então você vê ele sabatinando alguém até a nível de desrespeito e de humilhação, você fica indignado com isso. Já teve CPIs que o próprio sabatinado, não nessa, mas em anos anteriores, ele saiu e tirou a própria vida. Se sinto-me preparado. Eu acho que as pessoas que assumem o legislativo têm que vir como eu fui, sem ter essas amarras, sem ter um histórico de acordos com chavos, dívida com partido. Eu acho que tem que vir exatamente assim, para ter a liberdade de fazer votações de segunda instância, de prisões mais rígidas, de abertura do combate à corrupção, porque você sabe que não tem nada que você vai acabar sendo envolvido. Eu acho que o perfil tem que ser esse mesmo. O legislativo tem que ser uma pessoa crua. Para o executivo, não. Tem que ser um bom gestor. A minha visão é hoje. Para a gente encerrar, eu queria perguntar para o senhor teve um momento que todo mundo viu, no intervalo da sessão da CPI com o deputado Luiz Miranda, em que o senhor teve ali com ele uma alteração. O que aconteceu ali, deputado? O que o senhor falou com ele? O que ele falou para o senhor? Então, eu iria ser o próximo a fazer a pergunta e fiz um vídeo mostrando a carreira dele como quando ele morava nos Estados Unidos. Eu também morei lá, trabalhei lá, e ele tem um histórico muito ruim, né, de vários golpes no mercado.
Então o vídeo era para apresentar esses golpes que ele estava dando, e em seguida eu ia fazer algumas perguntas dando sentido, né, ao histórico dele, né? Tipo, quem é você para falar se você já fez tais coisas, né? E ele soube que eu botei esse vídeo para ser apresentado, e aí ele saiu do local dele e veio até mim. Nisso a CPI estava em intervalo. Assim. E aí ele veio, caminhou, eu estava parado no meu lugar, ele veio até mim me tirando satisfação, falando que eu não tinha que apresentar aquele vídeo. E eu disse, olha, você fique no seu lugar, você aqui é um deputado federal, está sendo sabatinado, você está no Senado, não na Câmara dos Deputados, por favor, volte para o seu lugar. E aí ele foi dizendo, não volto, senador, para o meu lugar, e quem decide sou eu. E aí eu fiz aquele movimento para que ele pudesse estar no lugar dele e respeitar o Senado da República. Tá certo. Infelizmente, muitas outras perguntas aqui. Agradeço a sua audiência, as suas perguntas também. E agradeço o senhor por ter vindo aqui no Estúdio 360. Sempre à disposição. O que precisar para a gente poder mostrar esses bastidores, quanto a educação eleitoral o brasileiro tiver, o capixaba tiver, melhores vão ser os representantes lá em Brasília. A gente tinha muito mais assuntos para tratar, mas infelizmente não vai dar tempo, gente. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. E a seguir vamos falar sobre as variantes do coronavírus e a capacidade do Laboratório Central do Estado de identificar essas variantes. Até já.